nem todos que estão na igreja visível são de fato crentes, cristãos, tá certo? Mas a gente tem três tipos de pessoas. A gente tem, primeiro, os crentes verdadeiros, são aquelas pessoas que se engajam na igreja, que têm compromisso com a palavra de Deus, distante do pastor, distante dos irmãos, ela continua a vida submissa a Deus. Ela é uma pessoa que tem uma ética no seu trabalho, é uma pessoa que é um cristão verdadeiro. Então, esse primeiro tipo de pessoa a gente encontra em todas as igrejas evangélicas verdadeiras, né, obviamente, que são cristãos verdadeiros. Graças a Deus por isso, que toda igreja tem cristão verdadeiro. O segundo tipo de pessoa que a gente encontra na igreja são pessoas que ainda não são cristãos, mas que irão se converter um dia. E estão vindo para a igreja, sei lá, pode participar 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas parece que aquela história, a ficha não caiu ainda. Parece que elas não compreenderam ainda qual é o seu chamado, mas elas estão na igreja e um dia elas irão entender o evangelho, irão ser regeneradas, transformadas e aí continuarão na igreja. Eu acho, eu não sou estatista e não tem nem como fazer essa estatística, mas muitas igrejas são compostas desse tipo de público. Pessoas que ainda irão se converter, estão na igreja, ainda não são nascidos de novo, mas irão se converter. Tem também os que são crentes verdadeiros, e aí a gente tem uma categoria que é complicada, que são as pessoas que nunca irão se converter, mas vão estar na igreja até o dia que Cristo voltar. E quando ele voltar, ele vai separar e a gente vai saber de fato quem são e quem não são. Irmãos, você deve estar aí se perguntando, eita, eu estou em qual categoria? Eu estou na primeira, eu estou na segunda? Eu não sei, nem o pastor vai saber, nem ninguém vai saber. Mas Deus sabe, irmãos. E você que está ouvindo essa palavra, você sabe em que categoria você se encontra. Será que eu sou um cristão verdadeiro? Será que eu sou um cristão que ainda não entendi direito o evangelho, mas eu estou indo para a igreja? Ou eu sou aquele tipo de pessoa que estou indo só para tumultuar, só para ir para a igreja, só para curtir a sentada no banco, o ar-condicionado e a música legal, né? Então, irmãos, Paulo, a gente vê durante suas cartas que ele convida todos os cristãos a investigar a si mesmo e ver em que nível você está. Em outras palavras, Paulo nos chama a dizer o seguinte: olha, vocês precisam estar o tempo todo observando se vocês estão na fé verdadeira. Porque vocês podem estar sendo enganando a si mesmo e não ter entendido o evangelho, e vocês podem estar caminhando para o inferno pensando que está caminhando para o céu. Então não quero, no final dessa mensagem, que você saia com essa dúvida. Eu quero que você tenha plena convicção de qual caminho você está tomando. E o evangelho, ele exatamente faz isso, ele confronta. Ou ele deixa a pessoa mais próximo do céu, ou mais próximo do inferno. E eu espero que as pessoas que são crentes verdadeiras e que ainda irão se converter, possam chegar mais próximo do céu. E aqueles que não irão se converter, não foram chamados, não foram predestinados, elas possam ser impactadas com a mensagem e possam se afastar mais dos verdadeiros cristãos para não tumultuar, não bagunçar a igreja. Na época de Paulo, né? Paulo usava uma palavra, eu não posso usar porque eu sou seminarista, nem pastor eu sou. Mas ele chamava o pessoal que... Vocês lembram qual era a palavrinha que ele falava lá para o pessoal que tumultuava a igreja de Corinto? Ele entregava ao demônio. Eu entrego logo ao demônio essas pessoas que estão tumultuando, mas eu não posso fazer isso, né? A gente não pode fazer, porque a gente não é apóstolo, né? A gente é apenas servo, pastor, seminarista. Mas, irmãos, essas pessoas, de fato, esses três tipos de pessoas, elas pertencem a toda a igreja evangélica. E aqui no capítulo 3 de Colossenses, ele começa com um portanto, né? Esse portanto aí, se você vê aí no versículo 1 do capítulo 3,
Quando você lê algum portanto em qualquer lugar, você deve se questionar o que é que veio antes, né? Por que ele falou portanto? Então, esse portanto é uma oração coordenada que contém a conclusão de um raciocínio ou uma exposição de um motivo anterior. E qual foi a exposição? Quem é expert na Bíblia, ou quem já leu o livro de Romanos, de Colossenses, melhor dizendo, sabe que Paulo, nos 2 primeiros capítulos, o livro é bem pequenininho, ele só possui 4 capítulos. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo, então, ele faz um breve esboço da salvação. Ele faz uma oração, então, pelos Colossenses, no capítulo 1, 3 a 8. Depois ele faz uma oração de petição de crescimento aos Colossenses, que está no versículo 9 a 14 do capítulo 1. Logo em seguida, então, ele começa uma das partes mais maravilhosas da Bíblia. Ele começa a apresentar a supremacia de Cristo. E aí ele faz o quê? Ele mostra a supremacia de Cristo na criação, a supremacia de Cristo na igreja, a supremacia de Cristo na reconciliação, a supremacia de Cristo no próprio ministério. E então ele começa a defender aí a supremacia de Cristo, que vai então no versículo do capítulo 2, o versículo 8 a 15, ele fala das falsas filosofias, do legalismo, e aí contra os louvores aos anjos que estava acontecendo naquela igreja, e contra o asceticismo que também estava acontecendo na igreja. E aí ele entra então, depois dele falar tudo isso, ele entra e faz, portanto, ou seja, depois dele fazer um panorama da supremacia de Cristo sobre tudo, ele diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Assim, irmãos, a supremacia de Cristo é exigida na vida cristã. É isso que Paulo começa a argumentar aí no capítulo 3. Não existe um cristão o qual Cristo não seja o centro. É até redundante falar isso. Mas Cristo deve ser o centro de todo o cristão verdadeiro. Não só o centro, ele deve ser tudo. Não existe a menor possibilidade de nós, cristãos, não estarmos completamente dependendo de Cristo na nossa vida. E é isso que Paulo passa a argumentar aí no capítulo 3 de Colossenses. O R.C. Sproul, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que o caminho para a maturidade não é de revelações secretas ou disciplinas de autopunição. Consiste em entender e viver com base na morte, ressurreição e entronização do crente com Cristo. Os colossenses tinham uma falsa noção da realidade celestial, o que ironicamente levava-os a esforços inúteis no plano terreno. Em vez disso, o viver frutífero na terra começa com o entendimento correto da realidade celestial. O viver frutífero aqui na terra começa com o entendimento correto da realidade celestial. Isso aqui, ele reverbera um pouco o que Agostinho falou, né? Agostinho disse que o nosso coração, ele não vai se aquietar até repousar em Deus, né? Encontrar o caminho para Deus. Ele disse, nosso coração vive inquieto, buscando um descanso, e esse descanso ele só vai ser encontrado em Cristo, em Deus. E é exatamente isso também que o Sproul, ele vai falando aqui. Paulo começa a apresentar então, irmãos, aí como deve ser a conduta cristã, né? O foco correto no caso, e aí ele vai mostrar então como essa conduta cristã deve ser refletida na nossa vida. E aí ele apresenta pelo menos 3 pontos que eu gostaria de destacar com vocês, tá certo? O primeiro, ele diz que o verdadeiro cristão, ele foi ressuscitado em Cristo. Irmãos, isso aqui é muito importante, presta atenção. Eu acho que ninguém nunca viu uma ressurreição, né? A não ser que seja em filme, né?
e se você for assistir um filme de ficção, você vai ver gente sendo ressuscitada direto. Mas na vida real, sem ser de filme, eu acho que ninguém nunca chegou a presenciar. Possa até ter acontecido por um milagre, mas é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas o que a gente sabe da ressurreição é que a ressurreição é uma força externa que age sobre quem está morto. Ou seja, não há participação, ação, vontade ou querer de quem outrora estava morto. É uma coisa óbvia. Se você está morto, você está morto. Você não cheira, não mexe, não faz nada. Sua vontade está à mercê dos outros. Você já viu algum morto dizer, pronto, morri, eu vou para o cemitério sozinho e vou me enterrar? Não. Ele depende de tudo, de outras pessoas, para que ele se mova, que faça qualquer coisa. Que o morto, na verdade, não faz nada. E aí, na verdade, a ressurreição, ela não começa a partir do morto. Isso é inconcebível. A ressurreição, ela começa a partir de uma força externa que age então sobre a pessoa que está morta. Então a pessoa pode então voltar à vida. E aí é exatamente assim que cada um de nós nos encontrávamos, irmãos. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz que vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Todos estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Cristo nos deu vida, estando nós mortos. Ou seja, a salvação, irmãos, não é pelo querer meu. Porque eu estava morto. Como é que querer tem morto, irmãos? Como é que morto pode ter algum desejo? Não tem. O que morto faz somente é cheirar mal. E todos nós estávamos exatamente nessa situação. Mas pelo grande amor que Ele nos amou, Ele nos deu vida. Então aqui tem uma verdade muito importante. Nossa salvação é um ato exclusivo de Deus por meio da sua graça. Não é de quem quer, não é do quanto você corre, do quanto você vem à igreja, do quanto você é bom, do quanto você, sei lá, dá dízimo, oferta. Não é. A salvação é um ato exclusivo de Deus. E aí, lembre-se disso, nós estávamos mortos. E Paulo nos lembra aí no primeiro capítulo de Colossenses que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então isso é uma verdade. Se você é um verdadeiro cristão, você foi ressuscitado com Cristo. E aí você pode estar fazendo a mesma pergunta de Nicodemos, né? Quando foi encontrar Jesus, Jesus disse, olha, o que importa é que você nasça de novo. Ele falou, como é que eu vou nascer de novo? Eu posso entrar por acaso no ventre da minha mãe e voltar a nascer de novo? E eu acho que eu imagino a cena, Jesus dando aquela risadazinha, né? Mas você não entende de nada mesmo, não. Você é uma pessoa tão sábia. Você é uma pessoa, era para entender isso de letra. Mas essa verdade de Nicodemos traz também uma verdade para nós. Irmãos, nós não conseguimos enxergar o Evangelho de Deus por nossos próprios esforços. Sem a ajuda do Espírito Santo, tudo isso aqui que eu estou falando não chega no seu coração. Ou vai bater e vai voltar. Então, isso é importante a gente entender. A ação do Espírito Santo sobre nós faz nos entender o Evangelho de Deus, o poder de Deus para a salvação. Não é para os meus esforços, né? Antes fosse, mas não é. E nunca vai ser, porque Deus não divide a glória com ninguém. Ele é o próprio autor da salvação e Ele age em todos para gerar salvação. Não tem como a salvação estar nas minhas mãos, porque poderia escorrer e cair ou perder. Por isso que o que eu posso dizer a você é se arrependa e creia no Evangelho. E só o Espírito Santo pode gerar esse arrependimento, irmãos. Enquanto mortos, não conseguimos pensar nas coisas espirituais. Por isso que vemos tanta gente na igreja, indo e voltando domingo a domingo, mas a pessoa está morta. Como é que um morto vai pensar em coisa espiritual, irmão? Um morto, como eu disse, não faz nada. Só o milagre da ressurreição
para ressuscitar aquela pessoa. Então ela começar a compreender as coisas do alto. Você pode falar para um morto, pode falar, pode gritar, pode beliscar, pode chamar, ele não vai fazer nada. Mas se ele estiver vivo, você der um beliscão nele, ele vai dar um pulo, se a pessoa estiver dormindo. Mas morto não reage às coisas espirituais, porque está morto, irmãos. Então temos que pedir a Deus, que Deus transforme o nosso coração, transforme o coração daqueles ainda que precisam encontrar Cristo. E você que está nessa noite, que você está meio cambaleando, se você é ou não é, sinta, irmãos, no coração o Espírito Santo, entenda a obra de Cristo e creia e se arrepende e ande uma vida de santidade e retidão. Isso é as marcas de um verdadeiro cristão. E aí é exatamente o que Paulo segue aqui. Ele diz: vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Então, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Irmãos, os cristãos não são chamados para fugir do mundo, mas para obedecer a Deus dentro desse mundo. O domínio transcendental onde Cristo reina deve estabelecer as prioridades para a sua vida. Presta atenção. Os que creem são chamados a obedecer, pois já foram salvos e são nova salvação e devem exaltar a obra de Deus no mundo. Você ressuscitou juntamente com Cristo, porque você está vivendo como morto? Não faz sentido. Não faz o menor sentido, irmãos. Se ressuscitamos com Cristo, mudamos os nossos anseios. Nosso anseio agora não são mais as coisas aqui da terra. Nosso anseio está lá no céu, onde Cristo vive. Os nossos olhos ele deve estar fitado no céu, onde Cristo habita. E o nosso anseio, o nosso desejo profundo é estar com Ele lá no céu. Se esse não for o seu desejo, tudo indica, não vou nem dizer o resto, né? Então você já sabe. Se o seu desejo não for o céu e estar com Cristo, tudo indica que você já sabe. Então você precisa urgentemente de arrepender e crer no Evangelho. Urgentemente. E ele diz aí duas coisas: busquem as coisas lá do alto. Por que buscar as coisas lá do alto? Porque é onde o nosso Redentor está. É onde o nosso Redentor vive. E ele continua dizendo aí: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você já imaginou essa cena? Cristo está sentado à direita de Deus. Quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo, ele está no céu, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele não é um Deus, né, feito os deístas acreditam, que criou o mundo, deu corda e foi embora descansar. Não, pelo contrário, ele está lá no céu administrando cada passo de cada coisa aqui na terra, cada movimento, né? E aí já dizia um teólogo, eu não me lembro o nome, mas ele dizia: Deus me livre que eu queria estar aqui na terra se eu soubesse que um fio de cabelo que caísse da cabeça de alguém não tivesse sob a supervisão de Deus. Eu não queria estar aqui. Mas graças a Deus, porque Ele controla tudo, irmãos. Ele está sentado à direita de Deus, onde nada escapa da sua vista. E tudo o que acontece tem a mão de Deus, irmãos. Quer coisas boas, quer coisas ruins. Aliás, Paulo mesmo diz, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu me lembro do meu problema que eu tive de circulação, né? E sou muito grato a essa igreja pelas orações, mas os irmãos sabem que em 2021 eu tive um caso de tromboembolia pulmonar e fiquei entre a vida e a morte no hospital. E aí, naquele momento, irmãos, não dá para pensar em muita coisa. Primeiro, você nem pensa que está perto de morrer, que vai morrer, não. Você, na verdade, não pensa nada, só quer se livrar da dor, né? E depois que eu saí do hospital, passei algum tempo para me recuperar. Hoje já fazem 2 anos, né? 2 anos e alguns meses. E quando eu olho pelo retrovisor, irmãos,
Sabe aquela coisa que você consegue olhar por tudo que passou e entender o caminho que você foi colocado? E é exatamente assim que eu me sinto, né? Eu disse, aconteceu isso tudo. Na época eu não fazia nem mínima noção de que eu ia estudar teologia, de que eu iria um dia estar pregando aqui. Sabe aquela coisa que 3 anos atrás não tinha a mínima possibilidade de Léo dizer, Michel, vai pregar na minha... Não tinha, eu disse, eu não sou pastor, eu não tenho jeito, não tenho condição. Mas Deus faz exatamente assim, irmãos. Ele faz que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E, irmão, se você acha que Ele não está no controle da situação, seja qual for, você pode não entender nesse momento. E possa ser que você nem entenda como Jó. Mas saiba que Deus está no controle de tudo. E a melhor coisa para a gente vencer a ansiedade é simplesmente descansar nele. Simplesmente colocar na mão dele, Senhor, eu não consigo compreender, talvez eu nunca vou nem compreender isso aqui, mas eu confio em tu, eu confio em ti, eu acredito que tu fazes isso para o meu bem. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? E ele continua, busquem as coisas lá do alto, é onde Cristo vive e ele está sentado à direita de Deus em plena soberania. Se você ler no 1º e o 2º capítulo aí de Colossenses, você vai ver ele mostrando exatamente isso. Ele vai mostrando aí a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, sobre a criação, sobre tudo. E ele continua então aí no versículo 2, dizendo assim, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Isso aqui eu acho que ele foi bem direto e objetivo. Paulo, ele quis que os colossenses se desapegassem das coisas que tinham aqui da terra. Parassem de se preocupar com isso aqui, até porque isso aqui, um tempo vai se acabar tudo. E o que é eterno é o que importa para a gente. Então ele diz, olha, vocês parem de pensar nas coisas aqui terrenas e se preocupem com as coisas lá do alto, né? E aí é uma coisa interessante, porque as pessoas que são mais bem-sucedidas aqui na terra são as pessoas que têm os olhos fitados lá no céu. Eu acho que foi Agostinho que falou uma coisa parecida também. E é exatamente isso. Eu tenho observado que isso é verdade, irmão. As pessoas que vivem mais felizes aqui, que são mais bem-sucedidas, são pessoas que elas não estão preocupadas assim. Entendam que não é viver desleixado, gastando tudo e fazendo... Não. São as pessoas que elas vivem aqui na terra, mas elas sabem que não pertencem aqui à terra. Elas estão só de passagem. Feito você faz uma viagem, né? Você vai para uma cidade bem bonita, mas você sabe que ali não é o seu lugar. E você está só de passagem e esperando ansioso para voltar para casa. E é exatamente assim como o cristão deve viver, pensando lá no alto, que é o local onde você vai habitar quando você sair desse mundo terreno. E se aí você não tem anseio nenhum para voltar, possa ser que você não pertença a esse outro lugar. Porque você não tem desejo nenhum. Porque quando eu viajo com minha esposa, o primeiro dia é bom. O segundo dia é bom. Terceiro dia, quarto, quando chega no 5º dia, aí vamos embora. A gente quer o lar, a gente quer a nossa casa, a gente quer... E é exatamente assim, irmãos. Mas existem cristãos que se dizem cristãos e cristãos verdadeiros que vivem aqui como se tudo fosse isso aqui. Como se o céu fosse aqui. Não é, irmãos. Você não tem nem noção do que é o céu. Então o cristão verdadeiro, ele deve estar pensando no seu lar, que é o céu, que é estar junto de Cristo no céu. E ele vive exatamente nesse pensamento. É o que Paulo diz. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E ele quer que o cristão verdadeiro viva com os olhos fitados, então, lá no céu. E aí, você tem vivido dessa maneira? Ou você tem se preocupado mais com as coisas aqui da terra e tem pensado pouco no céu? Eu convido a você passar a pensar mais nas coisas do céu e pensar menos nas coisas da terra. E observe se sua vida não vai mudar, se as coisas não vão ficar mais leves, e compreender que você está aqui apenas de passagem. Irmãos, esse é o primeiro ponto. Ele diz que nós fomos ressuscitados em Cristo. No versículo 3, ele diz que
nós fomos mortos com Cristo. Uai, as afirmações aí correlatas, né? Ele diz que nós morremos e ressuscitamos. E Paulo exatamente troca a ordem aqui. Ele primeiro fala que ressuscitamos, depois no versículo 3 ele diz assim: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. É uma coisa, irmão, simultaneamente. Quando você vivia no mundo, você estava morto espiritualmente. E você teve que morrer com esse corpo já degradado para ressuscitar em Cristo. E o Espírito Santo passar a habitar em você. E nós fomos lá em Gálatas, né? Se você abrir aí sua Bíblia, vamos ler. Em Gálatas 2, Paulo deixa mais claro isso. Em Gálatas 2, o versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí ele continua: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, quando você nasce novo, é regenerado, sua vida anterior a isso está morta, é eliminada de uma vez por toda. Você é crucificado com Cristo e não existe mais sua vida, existe agora a vida de Cristo que habita em você por meio do Espírito Santo. Isso é o que precisamos entender. Quando você nasce de novo, você não vive mais por você. O bem que você faz não é pelas suas forças, mas é pela força que o Espírito que habita em você. E tem uma frase interessante que diz: olha, se eu fizer alguma coisa boa, não sou eu. Mas se eu fizer alguma coisa mal, esse aí sou eu mesmo fazendo. Porque, irmãos, só podemos não pecar porque Cristo habita em nós. Por meio do Espírito Santo em nossa vida, nós somos livres do poder do pecado na nossa vida. Coisa que outrora nós não conseguíamos fazer porque nós estávamos mortos. E aí, como a gente vê, morto, ele é um eterno escravo dos outros para qualquer coisa, que ele não faz nada. Mas fomos mortos, crucificados com Cristo e ressuscitamos com Ele. Hoje você é eu não sei nem como é que se fala, um ressuscitado que nunca morreu. Você é um ressuscitado que nunca morreu corporalmente, obviamente, todos estão vivos aqui, mas você foi ressuscitado com Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que habita agora no seu coração. Irmãos, tanto um verdadeiro cristão, ele foi ressuscitado com Cristo, mas ele morreu para os rudimentos desse mundo, ele morreu para a vida que ele tinha anterior a nascer de novo, e agora ele vive uma nova criatura, ele é um novo ser. Lá em Romanos também, capítulo 6, o verso 3 e o 4, se você quiser abrir, ele diz o seguinte, em Romanos 6, capítulo 6, o verso 3 e o 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Olha o que Paulo pergunta aí. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aí no versículo 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo e vocês morreram. O que vocês tinham no mundo, vocês não têm mais ligação nenhuma. A lei, vocês morreram para a lei. E como é que vocês querem viver uma vida que não condiz com a vida nova que vocês receberam em Cristo Jesus? Sabe aquela coisa, as peças não encaixam? Então, irmãos, não tem como você dizer que nasceu de novo, você dizer que é uma nova criatura e você continua nas mesmas práticas do passado.
Não existe a menor possibilidade de você receber uma vida nova. Não houve um conserto da sua vida. Não houve um remendo, não foi colocado um band-aid. Não, essa sua vida passada, ela morreu. E você ressuscitou com uma vida completamente diferente. E aí a pergunta que não quer calar. Como é então que você diz que nasceu de novo? Você ressuscitou com Cristo e você vive nas mesmas práticas que você vivia anteriormente. Não há a menor possibilidade. Irmãos, e é Paulo exatamente que nos convida a pensar isso no versículo 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, primeiro entendemos que os passos do verdadeiro cristão, ele foi ressuscitado com Cristo, ele foi morto com Cristo e agora ele anseia ser manifestado em glória com Cristo. E aí, no versículo 4, ele diz: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Irmãos, a segunda vida de Cristo tem sido um tema recorrente que eu tenho visto pastores e igrejas falando. Porque é óbvio, a gente sabe o mundo que a gente vive, como está a situação. E uma coisa óbvia é que cada dia que passa, Cristo está mais perto de voltar. Isso aí ninguém nem questiona, até por uma questão cronológica mesmo. A gente sabe que cada dia que a gente dorme e acorda, Jesus está mais perto de voltar. Ele está mais perto de rasgar os céus, descer com anjos, arcanjos, como um leão. E ele virá julgar todos, irmãos. E aí eu fico impactado, sabe, pensando na vinda de Jesus. Eu fico assim maravilhado, porque eu sei que para alguns, como eu, como outros que eu conheço, vai ser um momento de glória, mas para muitos será um momento de uma tragédia terrível, morte eterna. E me dói o coração, porque a gente fala, mas parece que bate e volta, bate e volta. E como eu disse, a pessoa morta espiritualmente, a gente fala, não vai surtir efeito. Por isso que a gente precisa de uma ajuda de Deus na vida daquelas pessoas que ainda não nasceram de novo, para que elas possam ressuscitar e compreender a palavra de Deus e viver de uma maneira digna. E aí ele então chama a atenção dos colossenses para dizer: olhe, vocês foram ressuscitados em Cristo, vocês morreram, foram crucificados com Cristo, agora vocês devem ansiar as coisas do alto, e vocês serão manifestados em glória naquele dia em que Cristo voltar. E isso é uma promessa para todos nós, irmãos, que somos cristãos verdadeiros, e ele voltará e julgará a todos. E aí a questão é: ai de quem estiver morto, ai de quem não foi ressuscitado juntamente com Cristo. Será terrível, irmãos. E aqueles céus se abrindo e rasgando, e Jesus voltando com os anjos e querubins, os crentes subindo, e eu fico imaginando aqueles que não creram em Deus, os ateus, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele não diz, não, só vai confessar os que são crentes verdadeiros. Ele não. Eles vão ser obrigados, eu vejo a junta se quebrando do pé para eles se dobrar para adorar os reis dos reis, Senhor dos senhores. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Messias, que voltará como um leão para julgar toda a nação e todos aqueles. E ai daquele que não estiver sido ressuscitado em Cristo, irmãos, vai ser terrível. Por fim, irmãos, eu gostaria de pensar em algumas coisas aqui. Primeiro, os seus anseios e desejos revelam, de fato, se você ressuscitou com Cristo. O que é que você tem desejado? Você tem desejado as coisas da terra ou as coisas do céu? O que é que você espera no mais íntimo do seu coração? Encontrar um Salvador ou casar? Não que casar seja errado, viu, gente? Porque tem Bel aqui que quer casar e ela fica muito ansiosa. Mas, brincadeira, Bel. Mas vejam só,
Tem gente, irmãos, que está exatamente, Jesus não pode voltar agora não, eu tenho que me casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que terminar meu mestrado, minha universidade, eu tenho que ver meus netos. Não sei se tocou alguém, mas é assim. As pessoas pouco têm preocupação em esperar por Cristo. E aí, esse seu anseio é que diz de fato se você ressuscitou em Cristo ou não. Então, que mudamos, irmãos, o nosso anseio por Cristo. Devemos viver uma vida como estrangeiros aqui nesse mundo. Nós não pertencemos aqui, é o que Pedro fala muito nas suas cartas. Vocês são estrangeiros e a igreja é a embaixada. A gente vem para a igreja para confirmar que nós não somos dessa terra, que nós estamos aqui só de passagem. E esse mundo é hostil a gente. Esse mundo é estrangeiro. Nós devemos ansiar pelo lar, pelo céu, que é a nossa pátria. Os nossos pés devem estar sobre a terra, né? O Hernando Dias Lopes diz, os nossos pés devem estar sobre a terra, mas a nossa mente deve estar no céu. Hoje vivemos a inversão desses valores. Os cristãos querem um paraíso nesse mundo e ajuntar tesouro na terra. Estão agarrados nas coisas da terra, por isso não aspiram às coisas do céu. Isso é a pura verdade. Estamos agarrados às coisas aqui da terra, por isso que nós não temos tempo para aspirar às coisas do céu. Irmãos, a gente deve desejar o céu, como a gente deseja a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter aqui na terra, irmãos. Todos os dias nós devemos ansiar pelo céu, ansiar por encontrar o nosso Redentor. Deus está transformando os que creem gradualmente na imagem de Cristo no presente e vai transformá-lo completamente no fim. Isso aí a gente chama de santificação, irmãos. Deus lhe chamou, Deus lhe ressuscitou, regenerou, transformou e Ele vai cuidar de você até o final. Nem se preocupe. Se você está cambaleando, meio assim, nem se preocupe. Aquele que lhe chamou, Ele não vai perder nenhuma ovelha, Ele não vai perder nenhuma alma. Quem é dele nem pode descansar na rede, sombra e água fresca e beber água de coco. Mas aí você precisa viver uma vida que agrade a Deus, uma vida ética, ansiando pelo céu e viver uma vida digna de um verdadeiro cristão. Aliás, esse nome cristão tem perdido no nosso dia o impacto, né? Porque a gente vê na televisão, eu sou cristão, e aí cantores, né, que a gente vê aí que diz que é cristão, mas não tem nada de cristão. Então, o que faz o verdadeiro cristão é o que ele deseja no seu interior e a sua conduta de vida diária. Irmãos, precisamos pensar nisso. Essas instruções de Paulo quanto ao comportamento vêm somente depois de sua descrição da redenção que Deus concedeu ricamente ao seu povo. A obediência é uma resposta de gratidão ao favor de Deus já cedido e não um meio de ganhá-lo. Entende, irmãos? O nosso amor por Cristo não é para ganhar a salvação. A gente ama Cristo porque nós já ganhamos a salvação. E muda completamente nossa maneira de se relacionar com Cristo. Por fim, irmãos, Paulo estabeleceu que Cristo é preeminente acima de todos os assuntos dessa vida. Visto que tantas coisas na vida tentam arrastar-nos para baixo, ele basicamente diz assim, agora, concentre-se em Cristo, busquem as coisas que agradam e o honram e, com a ajuda de Deus, vocês serão capazes de lidar com qualquer coisa que a vida puser à sua frente. É exatamente o que Paulo quis dizer aqui nesses 4 primeiros versículos de Colossenses. Irmãos, que possamos pedir a Deus misericórdia, que possamos mudar o foco, que possamos direcionar melhor a nossa mente e o coração e almejar as coisas do alto. Amém, irmãos? Que o Senhor os abençoe e que você possa sair daqui pensando nessa palavra. Amém? Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado pelo convite e, como a gente disse, hoje é dia de festa, né? Depois a gente vai ter mais oportunidade aí de falar
Eu acho que vai ter uma homenagem depois aí. Era surpresa, mas eu já estraguei. Deus abençoe, irmãos. Até mais.